Olá, meus amados irmãos e amigos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para trazer-lhes uma palavra do Senhor e novamente falando sobre a oração. Nesses dias nós temos falado bastante sobre a oração. E nós vamos então ler a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 5 em diante. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo chegando de viagem procurando-me, e eu nada tenho para lhe oferecer. E outro lhe responda, lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não levantar para dar-vos por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. E lhe dará tudo o de que ele tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. É neste texto que nós vamos, então, a partir de agora, iniciarmos a nossa reflexão. Pai querido, que o Senhor esteja nos abençoando, nos dando entendimento da tua palavra e nos ensinando, Senhor, a perseverar na oração. O título da nossa reflexão é Um Amigo à Meia-Noite. Então, preste atenção nesse título, Um Amigo à Meia-Noite. Nesse capítulo Lucas 11, nós temos esses 2 modelos de orações. Nós temos primeiro a oração modelo, que é essa que todos nós conhecemos, você certamente que está nos ouvindo conhece, que é a oração do Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, esta é a oração onde Jesus nos ensina a pedir o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então, essa oração modelo que Jesus ensinou para os seus discípulos quando eles abordaram Jesus pedindo que Jesus o ensinasse eles a orar. Então,
Agora, no texto que nós lemos, no versículo 5 em diante, ele vai falar também de oração. E para isso ele usou esta parábola do amigo inoportuno. Por que esse amigo inoportuno? Esse amigo que, por causa de um amigo, ele vai importunar o seu amigo. Não é interessante? Em primeiro lugar, eu observo nesse amigo inoportuno, esse amigo que vai à meia-noite na casa do seu amigo, pedir 3 pães para poder dar para o seu visitante que chegou naquela noite. Eu acho interessante isso, né? A palavra do Senhor nos ensina a hospitalidade no meio do povo judeu era uma marca, né? Eles haviam aprendido isso, de ajudar as pessoas, de receber as pessoas, de hospedar as pessoas nas suas casas. E isso era um motivo, era um dever de honra para eles, né? Então, certamente, este homem da parábola que era um judeu. E para eles, naquela época, não tinha pensão, não tinha hotéis. Então, era dessa forma que eles abrigavam aqueles companheiros viajantes ou um amigo que chegasse na sua casa. Até aí tudo bem. Mas eu observo nesse amigo inoportuno que ele tinha uma qualidade muito boa. E nós podemos aprender assim com esse amigo. Por quê? Porque esse amigo, ele estava sossegado na sua casa, mesmo não tendo o que repartir, não tendo o que comer naquele momento, mas ele mesmo assim recebeu o seu amigo. Ele abriu a porta e o recebeu na sua casa. Então, a qualidade deste amigo inoportuno. Então, nós aprendemos que ele tinha um coração grande, apesar de não ter o que oferecer, mas ele tinha uma coisa dentro dele, ele tinha uma capacidade de poder correr atrás e procurar arrumar alguma coisa para atender o seu amigo. Não é uma bela atitude? Você não concorda comigo? Você não acha que se as pessoas agissem desta forma, hoje o nosso mundo seria melhor? Eu acho que seria melhor. Então é interessante que ele confiava no seu amigo. E ele sabia que aquele seu amigo tinha. E que aquele seu amigo podia atendê-lo a qualquer hora que ele fosse na casa dele. Por isso, ele foi importunar o seu amigo. Mas por mais que a pessoa é seu amigo, ele não gosta de ser importunado. Ele tem o horário dele descansar, ele tem o horário de ele estar com a família. E foi exatamente isto que aquele homem respondeu para ele quando o amigo inoportuno chegou na sua casa à meia-noite. O que você faria se o seu amigo chegasse na sua casa à meia-noite, tocasse a campainha e falou: olha, help me, please. Por favor, eu preciso de alguma coisa para me oferecer um amigo que está lá em casa e chegou agora e ele está com fome e eu não tenho nada para oferecer. Esse homem foi humilde. Então ele teve essa capacidade de dizer para o seu amigo: eu não tenho nada para comer. Então, ele, em primeiro lugar, ele era uma pessoa bondosa, uma pessoa
hospitaleira, uma pessoa que tinha compaixão e que não queria deixar que o seu amigo passasse a noite ali com fome. E foi então importunar o seu amigo. Interessante que Jesus conta esta parábola para mostrar que aquele moço foi e chamou e recebeu um não na primeira instância. O seu amigo disse, lá de dentro de casa, ele nem queria atendê-lo. E disse, não, olha, já é tarde. Eu já estou deitado com a minha família, meus filhos já estão deitados comigo. Isso não é hora de você bater na minha porta. Mas o seu amigo continuou a insistindo. Por que ele continuou insistindo? Ele não estava pedindo nada supleto ou para ele mesmo. Ele estava intermediando em favor de outro. Então, nós aprendemos aqui, meus queridos irmãos, que mesmo você não estando precisando, ou precisando, mas não está buscando para você, mas você pode buscar para outra pessoa. Você pode interceder a Deus por outra pessoa. Você sabe de uma coisa, que quando você ora para uma pessoa, o primeiro abençoado é você? Talvez você nunca parou para pensar nisso, mas quando você intercede por alguém, pedindo o Senhor para abençoar, coloca sua mão sobre ele e ora por ele e pede a Deus para abençoar, você está sendo abençoado primeiro. Porque você está tendo o privilégio de, através da oração, falar com o próprio Deus. Isso é algo maravilhoso. Por isso, quando Jesus nos ensina a interceder uns pelos outros, isso nos leva a todos nós estarmos em comunhão com Deus, intercedendo pelas pessoas. Então, gostaria que você guardasse essa lição com você. Quando você intercede em favor de alguém, você está sendo abençoado. Então, o dono da casa, de tanto ouvir o seu amigo, então, suplicar, ele não queria guardar a sua família, mas, finalmente, ele resolveu abrir a porta e atender ao pedido do seu amigo inoportuno. Então, Jesus demonstra aqui, nesta parábola, né, a generosidade daquele homem. Ele levantou, então, e atendeu o seu amigo que estava há tanto tempo ali suplicando para ele, para que ele o atendesse. Então, quais as lições que nós devemos aprender, ainda mais aqui nesse texto, quando Jesus está ensinando esse tipo de oração? Então, é um tipo diferente dos primeiros versículos do Pai Nosso. Mas Jesus nos ensina a orar também assim, com perseverança, com insistência, com súplica, com humildade, pelos outros e não por nós. Então, nós aprendemos a orar e aprendemos pelo que orar. Pelo que orar. No versículo 2 até o 4. Um motivo de oração. Tem um motivo. Porque aquele homem foi até a casa do outro seu amigo à meia-noite para importuná-lo. Havia uma razão para fazer isso.
Então é muito importante. Qual é a razão que você está orando? O que você está querendo? O que você está pedindo para Deus? Então, no versículo 5 até o versículo 10, nós aprendemos sobre a perseverança. Sobre perseverar. Quanto tempo foi que demorou até aquele homem vir e atender? Demorou um tempo, mas ele levantou-se finalmente da sua cama, abriu a sua porta e atendeu o seu amigo. Então aprendemos aqui a certeza de que vamos ser atendidos, porque aquela pessoa é seu amigo. Então nós aprendemos com o ensinamento de Jesus aqui coisas importantes. E nós vamos voltar um pouquinho no texto para nós lembrarmos um pouco mais do que Jesus disse. Por isso vos digo, versículo 9, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Insistência. Insistência. Primeiro, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Às vezes você quer alcançar as bênçãos do Senhor, mas você não quer buscar. Você não quer bater. Você não quer insistir. Você acha que é perda de tempo. Você está perseverando e orando. Eu quero vos dizer, meu querido, que se você tem um propósito naquilo que você deseja, insista, persevera. Se for coisa que é para o seu bem, com certeza, Deus vai te dar. Então nós aprendemos que aquele amigo foi pedir por uma necessidade. Ele realmente precisava dos pães para atender o seu amigo, nem era para ele. Talvez naquela noite ele já havia feito a sua última refeição com a sua família e não tinha mais nada para oferecer. Mas ele havia aprendido a oração dos versículos anteriores, o pão nosso de cada dia. Talvez aquele homem só tinha o pão de cada dia. E era o suficiente para ele e a sua família naquele dia. Mas para um amigo a mais, ele não tinha. Mas o que ele fez? Ele ficou parado? Não. Levantou-se meia-noite e foi pedir. E foi pedir. E alcançou o seu objetivo. Pedir, bater, buscar, insistir. É isso que Jesus está ensinando nesse tipo de oração. Então ele diz, versículo 10, porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-vos-á. Então é interessante os ensinos da palavra de Deus. Todo aquele que pede, todo aquele que busca, vai encontrar. Todo aquele que bate, a porta vai abrir. Então, não sei qual a sua necessidade, mas se você tiver uma necessidade, você vai pedir. O grande problema das pessoas entenderem é que eles leem esse texto aqui e falam, não, então, se é assim, eu posso pedir qualquer coisa para Deus. Então, eu posso ficar pedindo para ele, eu tenho uma casa, mas eu posso pedir para ele 2 casas, 3 casas, 4 casas. Eu tenho empresa, posso pedir para ele mais empresas. Eu tenho 10 carros, não posso pedir mais 10. Isso aí não é o ensino daqui, isso aí é avareza. Isso que essas denominações ensinam sobre prosperidade financeira, eles estão ensinando avareza. O que Jesus ensina nesse texto aqui
É você pedir por uma necessidade. Não importa se essa necessidade é para você ou se é para um terceiro. Mas que há um objetivo. Realmente você precisa daquilo. E é isso que o Senhor está dizendo. Se realmente você precisa, você pode insistir que Ele vai te dar. Então ele diz ainda no versículo 11: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então Jesus dá esses 3 exemplos aqui de pedidos objetivos. Se o filho pede ao pai um pão, o pai não vai dar uma pedra. O pai vai entender que o filho realmente quer o pão. Não é assim? Nós sendo do jeito que nós somos maus. É isso que Jesus está dizendo. Se o filho pedir um peixe, o pai vai entender que ele quer peixe e não vai dar uma cobra para ele. Se ele pedir um ovo, vai dar um ovo, ele não vai dar um escorpião, porque o pai está entendendo que ele quer realmente um ovo. Então, é importante nas nossas orações que nossos pedidos sejam reais. Que nós dizemos para o Senhor qual é a nossa necessidade real. Se é pão, se é peixe, ou se é ovo. É isso que o texto está ensinando. Oração com objetivo. Sabendo realmente que é para uma necessidade. E ele está dizendo que aqui é o filho pedindo ao pai. E a necessidade do filho são essas necessidades. E o pai, por mais maldoso que seja ou ruim, ele vai atender o seu filho conforme ele pediu. Muito interessante, você não acha? Os ensinos da palavra do Senhor, quando nós realmente entendemos o que o Senhor está nos ensinando. Em que ele diz: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que los pedirem. Então, o Pai Celestial, Deus, Jesus, Ele é o nosso amigo. E nós podemos pedir a Ele tudo o que queremos, na nossa necessidade, e Ele vai nos dar. E uma grande necessidade que todos nós temos, e precisamos, e não podemos viver sem ela, é do supremo dom do Espírito Santo. Todos nós precisamos ser guiados, orientados pelo Espírito Santo. Eu não sei se você está entendendo o que Jesus está ensinando. Porque o Espírito Santo, ele é a fonte de poder. Então, qual de nós que não queremos o poder de Deus na nossa vida? O Espírito Santo, ele é a fonte do poder para a oração. É ele que nos ensina a orar corretamente. Por isso, Jesus faz a conclusão desses textos colocando o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Porque o Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então é importante que nós tenhamos o Espírito Santo. Então, qual o Espírito que habitava naquele homem que foi pedir
à meia-noite, incomodar o seu amigo à meia-noite para pedir pães para alimentar o seu amigo que chegou na sua casa. Aquele homem tinha um espírito bom. Aquele homem tinha um espírito solidário. Aquele homem tinha o temor de Deus. Aquele homem sabia o que é amar ao próximo, como a si mesmo. Então, só para entendermos o que o Espírito Santo de Deus no coração do homem pode fazer na vida dele. O Espírito Santo pode nos ensinar a interceder pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, a abençoá-los. Mesmo que não temos, nós podemos pedir para que abençoamos os outros. Então, o Espírito Santo, ele é a fonte do poder para toda a nossa vida e para uma vida de oração. Então, nós podemos ler em Romanos capítulo 8, Romanos 8, olha aí, acompanha comigo aí na sua Bíblia, Romanos 8, os versículos 26 e 27. Aquele que sonda os corações, sabe qual a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, eu trouxe você para esse texto, para você observar a obra do Espírito Santo na vida do homem, da mulher, daquele que teme a Deus. Veja o versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Por isso Jesus diz lá em Lucas, no capítulo 11, no versículo 13, que o Senhor dará o Espírito também, o Espírito Santo, àqueles que nos pedirem. Então, não há vida cristã sadia sem o Espírito Santo. Por isso o Senhor nos deu o seu Espírito. Por isso ele disse aos seus discípulos: eu vou para o Pai. Porque se eu não for, o Consolador não vem. O Espírito da verdade que vos guiará em toda a verdade, para que ele fique com vocês para sempre. Eu não vos deixarei órfãos. Então, meu querido irmão em Jesus Cristo, se você é crente no Senhor Jesus Cristo, se você creu em Jesus, se você aceitou Jesus como Salvador, o Espírito Santo do Senhor está com você em toda a sua vida, no processo do novo nascimento, da sua regeneração, do novo homem agora, da nova mulher em Jesus Cristo. E Ele está conosco e intercede por nós. E nós devemos então interceder pelos nossos amigos também, para que eles vejam que nós cremos e temos fé no Senhor, que nos dá tudo aquilo que nós pedimos, que o Senhor nos sustenta, que o Senhor é o nosso melhor amigo. Quero concluir dizendo que é interessante que Jesus cita nesta parábola deste amigo que já estava deitado na sua casa, junto com os seus filhos, a sua esposa para dormir, já era tarde da noite, meia-noite, e ele
de acordar para atender o seu amigo. Agora, quando nós falamos do nosso Senhor, do nosso Deus, a Bíblia diz que o Senhor, ele não dorme, que o Senhor não dormita, nem tosqueneja, aquele que guarda Israel. Então, eu quero lhe dizer que, apesar dos problemas difíceis que vivemos, apesar de tudo isso que nós estamos enfrentando, eu quero que você saiba de uma coisa: nosso Deus não dorme. Ele está acordado. Ele está pronto para ouvir as suas preces, para ouvir as suas orações, tanto para você como para o seu semelhante que você interceder. Seja um intercessor, porque o Espírito Santo está com você para te ajudar. E aquilo que você não souber dizer, certamente Ele vai dizer para você. E com certeza você vai ser um crente abençoado e abençoador. Então, a nossa reflexão nesta palavra e a nossa mensagem que trazemos neste momento para você é para que você desperta dentro de si esse desejo de orar sim a oração do Pai Nosso, perdoar e ser perdoado, receber as bênçãos do Senhor na sua vida, mas também que você possa interceder em favor de outrem. Buscar a presença do Senhor, seja qual for o momento, não importa se é meia-noite, se é madrugada, porque o Senhor, o nosso Deus, Ele não dorme. Ele está atento a todo aquele que o busca com sinceridade no seu coração, com um objetivo no seu coração. Então, você pode crer no que eu estou lhe dizendo. Peça a Deus. Peça com fé, não duvidando. Tiago diz que aquele que duvida, ele é como a onda do mar. O que a onda do mar faz? Aquele que duvida é como a onda do mar. A onda do mar, uma hora ela está alta, outra hora ela está baixa. Mas aquele que não duvida, ele estará sempre em alta, porque ele estará sempre confiante. Seus pensamentos estão ligados no Senhor. Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração e em todas as coisas sejamos agradecidos ao Senhor. E não esquecemos das lições que aprendemos aqui. Buscar o Senhor com objetivo, dentro daquilo que nós necessitamos, e certamente Deus vai nos abençoar. Lembra o que ele disse: vós, sendo os maus, vai fazer a coisa certa para abençoar o seu filho. E Deus, como Pai Celeste, muito mais, vai abençoar aqueles que buscam a Ele com sinceridade no seu coração. Um grande abraço, que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.